Olá, continuando as nossas reflexões aqui sobre educação reformada e discorrendo sobre um tópico que fala sobre escritura, cosmovisão e educação, eu quero retomar agora Durkheim, começar com uma definição dele. Ele diz o seguinte: a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda se não encontram amadurecidas para a vida social. Ela tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de condições físicas, intelectuais e morais que dela reclamam, seja a sociedade política no seu conjunto, seja o meio especial a que ela se destina particularmente. Bom, essa definição é clássica e eu a emprego de quando em quando. Contudo, cabe aqui uma observação. Neste processo educativo, intencional ou não, nada é literalmente repetido, visto que nada que é humano pode ser exaustivamente calculado. Isso me faz lembrar a carta de Kafka, né? A carta ao meu pai, que eu não me lembro agora nem se o pai leu essa carta, se a mãe entregou essa carta ao pai. Eu li isso quando eu era estudante, uma pequena obra do Kafka, na qual ele desabafa com seu pai a respeito das suas angústias, tal, seu relacionamento. E ele diz que nada que é humano pode ser calculado. E desde então eu comecei a pensar sobre isso. Isso foi ainda no meu tempo de estudante, que eu devo ter lido isso nos anos 70. E adaptei a ideia de que não é bem que nada que é humano pode ser calculado. Poder pode, mas nada que é humano pode ser exaustivamente calculado. Nós não conseguimos esgotar. O ser humano ele pode ser analisado, avaliado, mas não nos prendemos dentro de um behaviorismo comportamental. Bom, continuando aqui. E é por isso que o homem herda, transforma e constrói a sua cultura. A cultura, mesmo sendo algo exterior, é, na realidade, o conjunto da exteriorização do indivíduo, repleta de valores que refletem aspectos da essência do homem, obviamente, de sua percepção da realidade. E, embora eu não esteja aqui me referindo especificamente ao pecado, mas é claro que o pecado vai permear a cultura como a graça comum de Deus também. Então significa, de antemão, embora não seja meu alvo esse agora, é que não existe cultura perfeita, não existe cultura santa. Então, toda a cultura reflete os valores e a fé de um povo. E às vezes a gente fica lutando com isso em pequenos governos, né? Em pequenos clãs. Muitas vezes eu fico pensando sobre isso. É que você pode ter o presidente de uma entidade, pode ter o representante de uma sala, o representante de um grupo, o síndico de um condomínio eleito entre os condôminos e assim por diante. Bom, e às vezes um ou outro reclama de que aquela pessoa não representa bem o grupo, não representa em termos de ideias que essa pessoa sustenta, né? Ou seja, eu discordo daquele que me representa porque ele não faz jus à função que tem, ou às ideias que eu tenho, etc. Mas nós nos esquecemos que muitas vezes, ou se não todas as vezes, o governante ele retrata a realidade. Um governante dificilmente vai estar acima dos governados. Dificilmente isso vai acontecer. Então, quando eu reclamo às vezes de um governante, posso reclamar, posso usar dos meios legais para me manifestar, além, obviamente, de orar por eles. Ele representa aquele grupo, da qual eu sou provavelmente a minoria. Mas uma reflexão longa, e eu apenas aqui fiz essa pequena
digressão. Retomando, eu tomo aqui uma definição do Rockmacher. Rockmacher era um amigo mais jovem, mas um amigo pessoal de Francis Schaeffer, morreu prematuramente. E ele é uma espécie de mestre de Francis Schaeffer no campo da arte, mas o Schaeffer também conhecia bastante a arte, eu creio que ele não foi apenas um mestre. Eles trocavam reflexões e Rockmacher certamente se beneficiou muito do convívio com ele. E, de fato, Schaeffer se abateu muito com a morte de seu amigo. Mas o Rockmacher, ele fala o seguinte: a cultura é o resultado da atividade criativa do homem dentro das estruturas dadas por Deus. Portanto, nunca pode ser algo separado da nossa fé. Bom, aqui ele já trata de uma questão importante, é que a nossa fé, que eu chamo de epistemologia e fé, o modo epistemológico de perceber a realidade e de viver dentro dessa realidade, o que ele chama de nossa fé, e ele está corretíssimo, é o resultado daquilo que nós cremos. Nunca pode ser separado de nossa fé. A cultura não pode estar separada da nossa fé. Ou seja, nós não somos seres passivos culturais, nós somos ativos na cultura e nós contribuímos para moldar esta cultura, e a nossa fé é fundamental. De certa forma, eu escrevi sobre isso quando eu tratei sobre a fé como boa obra e a boa obra da fé. A fé ativa, a fé que se manifesta em nossas mãos e nossas construções. Bom, e eu tomo aqui o Johannes Hessen, um alemão católico, quando eu estudava ainda filosofia, no início dos anos 80, aliás, minto, até antes disso, no seminário mesmo, nosso professor, o reverendo Paulo Viana, nos deu para ler e resumir, e depois em filosofia voltei a esse autor, na sua obra sobre teoria do conhecimento. E o Hans Hessen, se eu não me engano, ele era de Colônia, na Alemanha. Ele escreveu: a cultura acha-se profundamente radicada no que há de mais íntimo no ser humano e tem, por isso, a mais alta significação para a compreensão desse ser, sua formação e desenvolvimento. Johannes Hessen. A sociedade, ela é um produto humano, do homem educado, mas homem. Ele constrói o mundo, e o homem, eu falo ele, mas na realidade somos nós projetamos na realidade, os nossos próprios significados, como nós vemos, como nós interpretamos, e assim nós vamos agir. Nós recebemos uma herança forte, em grande parte determinante, mas aí, mais uma vez, não caia no behaviorismo, mas é em grande parte determinante, de fato, do nosso comportamento, mas nós podemos romper com isso, ter um olhar diferente e uma atuação que faça jus à nossa fé, que é produzida pelo Espírito, por meio da palavra. Mas vamos aqui retomar aquela definição operacional que eu apresentei sobre educação, né? Quando eu falei que educação é um processo de transmissão de valores, decodificação, interiorização e transformação. Vamos retomar essa definição e vamos lá. Primeiro, eu falei que a educação é um processo. De fato, a educação não é algo acabado, hermético, fechado. A educação corre dentro de um processo dinâmico que jamais termina. O ser humano estará sempre sendo educado, consciente ou inconscientemente. Bom, eu falei que a educação é um processo de transmissão de valores. Educar não é apenas transmitir um conteúdo programático, por mais atualizado e edificante que ele seja, mas também experiências significativas, valores e interpretações. É que a gente vai percebendo algo muito curioso com o passar dos anos. Isso, deixa eu tentar aqui fazer algumas analogias, como eu gosto de pensar de forma análoga, fica mais fácil.
mais fácil para mim. Quando você começa a dirigir, você tem todo um ritual. Um ritual. Eu costumo brincar dizendo que você vai entrar no automóvel e diz, penso, logo existo. E senta ali no banco, regula, coloca cinto de segurança, depois pensa na embreagem, se o seu carro não for automático, pisa na embreagem, liga o carro. É um método até mais seguro, se o carro estiver em primeira, e também poupa ali o giro da embreagem. Então ou do platô, né? Então você pega, vai sair com o carro, acelera, tira o pé da embreagem aos poucos, e o carro morre, e você recomeça, e vai assim por diante. Na realidade, o que eu quero dizer é que o carro domina você. O carro domina você. Com o passar do tempo, você passa a dominar o carro. Fica muito mais fácil a sua vida em termos de direção. E alguns, por isso, cometem determinadas imprudências. Né? Eu sei disso. Mas, com o passar do tempo, se torna mais natural aquela ideia de dirigir. Quando você começa a dirigir, muitas vezes você vai ansioso, vai suando para o carro, porque tem que sair de ré, ou entrar de ré, ou sair aqui naquela rua movimentada. Eu vivi bastante isso, morando numa rua muito movimentada, e quando eu tive meu primeiro carro. Bom, vamos voltar aqui ao nosso ponto. O mestre, ele quando começa a dar aula, a sua primeira preocupação é conteúdo. E deve ser mesmo. É a coisa óbvia. A gente nem deveria considerar esse fato mais, porque o mestre tem que ensinar um determinado conteúdo. Todo curso tem um conteúdo programático. Embora, em geral, quem elabora esses programas são pessoas que não têm nada a ver com educação, ou só a educação à distância. Mas a distância que eu falo não é EAD, não. Ele só no gabinete dele pensando sobre educação. Mas o fato é que a educação ela tem um conteúdo que é natural que tenha que ser ensinado. Mas com o passar do tempo, você já domina esse conteúdo. Isso não quer dizer que você não se atualize, que você saiba tudo. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer, guardem minhas proporções, é que aquilo passa a ser algo natural para você dentro de uma vida de pesquisa. Aqui nós esbarramos num outro problema de educação, que é, em geral, o pesquisador não gosta de dar aula. E quem dá muitas aulas para poder sobreviver não tem tempo para pesquisar. Então nós temos um impasse. Um pesquisa, tem conteúdo, mas não gosta de lecionar. Não gosta, às vezes não sabe mesmo, né? Não sabe. E o outro gosta, talvez até saiba, mas lhe falta conteúdo. É um problema conciliar essas coisas, né? E é difícil para nós. Mas esse não é o meu ponto. Meu ponto é que, conforme você vai pesquisando, ao longo da sua vida, você vai adquirindo maior conhecimento. E você começa a entender também que, a despeito do conhecimento ser importante, fundamental, senão você faria qualquer curso, não aquele, a experiência é algo muito importante na transmissão de ensino. Valores, aspectos significativos que podem não ser para o seu educando, mas que você pode compartilhar até para ele aprender como não é. Ou seja, o que você disse que é, ele vai entender que não é, não deve ser dessa forma. De qualquer maneira, você ajudou o seu educando a pensar, a raciocinar e até avaliar criticamente o que você disse. Então, eu tenho observado isso, que a educação ela é mais do que a transmissão de um conteúdo programático, mas também experiências significativas, valores e interpretações. O professor professa ideias, e quando você apresenta valores e interpretações, você não está apenas remetendo para um livro, você está dizendo como você pensa, como você estrutura o seu pensamento. É claro que você estará aí se expondo a uma crítica, a uma confrontação, e isso é uma coisa muito boa, porque isso revelará muitas vezes a fragilidade de sua interpretação e a fragilidade de alguns de seus valores. Isso faz com que você possa repensar. Mas, retomando a nossa definição, transmissão de valores, e eu observo que essa troca
ambivalente e interagente, professor-aluno, aluno-professor e aluno-aluno, porque o que eu observo é que, às vezes, um aluno meu aprende mais com outro colega dele do que comigo. É muito curioso. Um aluno pode não ter entendido a ideia, o conceito, e o outro entendeu bem. E quando esse outro que entendeu transmite o que eu quis transmitir, aquele que não havia compreendido agora compreendeu e falou: olha, rapaz, olha, você explicando eu entendi. É muito curioso isso. Então, nós aprendemos também com aluno-aluno, né? Com nossos colegas. Então, professor-aluno, aluno-professor e aluno-aluno. E nós também aprendemos com os nossos alunos. É muito bom poder aprender com tudo e com todos. Então, nós, mais do que grandes ideias, precisamos de homens dignos. Por isso que eu falo de transmissão de valores. Mas a educação envolve uma interiorização, que é a assimilação e acomodação de valores transmitidos e decodificados. Esses valores passam a fazer parte do nosso patrimônio cultural e moral. Então você, na realidade, assimila o que você decodificou daqueles valores, porque você não é uma tábua rasa. Você não recebe aquilo tão objetivamente assim. E quanto maior maturidade você tiver, mais elementos de filtro você vai ter, para o bem ou para o mal. Não estou entrando nesse mérito, mas você terá mais elementos, vivências, experiências, conteúdos, aplicação de conteúdos, tudo isso vai fazer parte do seu mundo intelectual, do seu mundo emocional. Você não aprende apenas simplesmente com a razão. Então, tudo isso faz com que você olhe o que lhe é transmitido de forma diferente. E o que você vai assimilar é aquilo que você decodificou. E isso vai passar a fazer parte do seu patrimônio cultural e moral. E o quarto aspecto da definição é uma transformação, porque a verdade aprendida deve ser praticada em nossa vida. Reparem, a verdade aprendida, eu não falei de transmitida, porque aspectos desta verdade você filtra e você guarda a partir do filtro que você fez. Eu gostaria de prosseguir, mas eu vou parar aqui para não ficar mais tão longo esse vídeo e retomo com essa definição para que possamos desenvolver um pouco mais esse assunto. Obrigado pela sua atenção. Que Deus os abençoe.